Pronto. Marajane, querida, como vai? Boa tarde. Bom estar Ei, com você tudo bom? novamente. É um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o genograma, né? Que é uma técnica aí que você trabalha com mais frequência, dá alguns cursos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o genograma para apresentar para os nossos alunos. Pode ser? Pode, com certeza. Tá bom. Então, vou trazer algumas perguntas, a princípio, bem assim, de curiosidade geral, né? A gente poderia dizer que o genograma, ele pode ser considerado um mapa? Isso. A gente costuma dizer que ele é um mapa sistêmico, né? Que é uma ferramenta sistêmica que vai mapear as gerações familiares. Então, quando a gente tem a ideia de mapa, a gente pode até conectar com a questão da árvore genealógica. Só que o genograma ele tem uma diferença muito grande da árvore genealógica. Por quê? Porque na árvore genealógica a gente só tem dados. E no genograma, além dos dados, nós vamos fazer conexões das qualidades, das relações que vão aparecer das pessoas, dos familiares, das pessoas significativas que a gente coloca no genograma. E como que você identifica essa qualidade no contato com o seu cliente, no caso, né? Isso. Ó, a gente começa a fazer o genograma primeiro pegando dados, né? Nós vamos aí, num primeiro momento, fazer uma coleta de dados de quem são os membros da família, né? A Mônica McGoldrick, né, que é uma das autoras desse livro aqui, né, que eu sempre estou falando dele, é um livro muito importante, básico para o estudo do genograma. Ela sempre vai falar que no genograma a gente vai colocar as pessoas que têm significado para a gente. Então, a gente precisa fazer uma coleta de dados num primeiro momento, e à medida que a gente coleta os dados, a gente parte para uma entrevista mais profunda, que aí a gente vai perguntar, né, como que foi a qualidade da relação dos seus avós, como que eles se conheceram, como que foi esse casamento, e aí a gente vai percebendo as qualidades da relação a partir desses dados que, na maioria das vezes, a gente já sabe, mas a gente vai direcionar de uma forma mais diretiva mesmo na entrevista. Ótimo. Você falou que a gente coloca pessoas que são importantes para a gente no genograma, tá? Isso quer dizer que o seu cliente, por exemplo, ele poderia excluir um tio, um primo, algum parente, ou até um irmão que, por acaso, ele tenha uma certa aversão, ou não. O ideal é que a gente coloque todos os membros da família. A exclusão em si, quando ela vem de uma forma inconsciente, ela já é um dado muito importante para a gente, né? Porque para a gente compreender essa exclusão, a gente vai perceber que a pessoa excluiu por alguma motivação de uma vivência negativa. E isso é um dado importante. Então, o ideal é que não se excluam os membros nesses momentos. Por quê? Porque a gente vai conectar esse membro, né? Vamos pensar aí que às vezes ele tem uma aversão, a gente vai conectar, inclusive, qual foi o fato que impactou essa família. Tem fatos que vão impactar a família de uma forma negativa e, às vezes, até trazendo um segredo familiar. Uhum. Então, quer dizer que a pessoa pode, num primeiro momento, excluir, como você falou, até de uma forma, esqueci, tinha um tio, tinha um irmão, esqueci de colocar, mas ele morreu, eu era muito novo, né? Esquece de colocar. Isso.
Pode acontecer. Inclusive, você sabia que tem pessoas que, quando a gente faz, né, às vezes a gente está dando curso, e aí eu faço a orientação do como desenhar. E, às vezes, a pessoa esquece de se incluir no genograma. Então, a gente vai, inclusive, avaliar o sentimento de pertencimento à família. Porque a gente sempre vai estar tentando entender que pertencer e se diferenciar são dois pontos muito importantes que vão aparecer dentro do genograma e dentro dessas histórias. E muitas vezes o não pertencimento ele gera na pessoa um certo descompromisso com os dados, com os familiares, com a história, porque nós só vamos ampliar, né, a nossa consciência se a gente souber da história de forma consciente. Muita coisa a gente sabe de forma inconsciente, mas o consciente vai nos permitir, inclusive, que a gente barre e desative aquelas repetições, porque, no fundo, a gente repete muitas gerações anteriores, mas nós não sabemos o que especificamente a gente vai repetir. Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história, explorar o genograma. O genograma traz respostas para a gente que, às vezes, a gente nunca imaginou que, inclusive, que a gente sabia daquela resposta. Bem interessante, ele é bem né? Sim. Quando você fala da qualidade, que você aprofunda, né, o diálogo, depois que a pessoa coloca os elementos, né, coloca os principais dados aí, você, nessa qualidade que você vai explorar, vamos supor num casal, tá? Pode se aplicar no genograma numa clínica de casal, a princípio, para eu perguntar da qualidade? Sim, inclusive, geralmente a gente vai sempre ter um ponto de partida, porque os problemas familiares, eles começam num determinado ponto. E, na maioria das vezes, acontece no casal. Então, a gente faz o genograma, que aí a gente vai chamar de genograma cruzado. O que é o genograma cruzado? Eu faço o genograma de um dos parceiros e faço do outro e cruzo os dados. E aí a gente vai perceber semelhanças, questões que são diferentes e que nos chamam a atenção. Então, nós vamos cruzar dados para a gente tirar dali algumas compreensões, inclusive dos padrões de repetições nesse novo núcleo familiar, que vem repetido das gerações anteriores. E você, no caso da clínica de casal, né, você pede a eles para fazer, ou você acompanha o desenvolvimento de um e de outro? Seriam sessões separadas para cada um? Como que você pode fazer assim, o genograma? Essa questão é uma questão muito interessante, porque assim, ela é inclusive um pouco ampla. Cada caso, dependendo da situação, vai ser um caso diferente, porque assim, vamos imaginar que nenhum dos cônjuges tenha um segredo. Esse segredo, quando né? Porque assim, a ideia básica é fazer junto, porque quando um dos cônjuges está relatando a sua história, os defeitos, as dificuldades, elas se tornam mais humanizadas. O outro parceiro vai passar a compreender, agora eu estou entendendo por que meu parceiro age dessa forma, por que ele não expressa sentimento. Então, traz uma certa humanização para o jeito de ser de cada um. E isso é importante porque o outro vai saber da minha história, coisas às vezes que a gente nunca falou na frente dos parceiros. Então, é interessante fazer junto. Agora, como eu falei, em algumas situações extremas, pode acontecer da gente precisar fazer em separado devido a uma questão específica. Eu vou dar um exemplo assim, de um segredo que é muito vergonhoso. Por exemplo, tem algum assassino dentro ali das gerações anteriores e que causaram, por exemplo, falência da família em termos financeiros. E, às vezes, a pessoa tem vergonha de falar isso na frente do cônjuge. Até ela
entender essa história e chegar num ponto de maturidade para que ela possa passar para o outro, então nós vamos fazer junto com essa pessoa, e aí a gente pode ajudar a pessoa. A gente fazer o genograma, ele pode ser, por exemplo, eu tenho um quadro branco no meu consultório, que às vezes eu desenho, eu posso pedir para o cliente fazer, e eu ainda posso pedir para eles começarem em casa e apresentarem para mim na sessão. Então, pode acontecer de várias formas. Uma diversidade, né? Isso. E o que é interessante a gente ter um entendimento? Quando o cliente faz o genograma, ele mesmo desenha, nós vamos ter um elemento a mais de informações, que é o traçado. Né? A gente sabe que o desenho ele tem significados. Então, pode acontecer, por exemplo, de colocar, essa aqui é a minha avó, aí desenho o símbolo da avó, né, que para os homens nós vamos usar o quadradinho, para as mulheres a bolinha, e aí ela faz a avó, a bolinha enorme na folha. Esse dado, ele quer dizer algo naquele contexto. Essa avó tinha uma posição que era de autoritarismo, era uma avó muito poderosa. Então, esses dados do formato do desenho e da qualidade do traçado também são informações importantes. Então, a gente conecta tudo. Então, eu falo que... Pelo que você está falando, nem o cliente se dá conta, pode acontecer, olha, eu não vi que eu fiz uma bola muito grande, ou às vezes muito esmirradinho, né, com traço fino. Justamente, e às vezes faz apagadinho, às vezes faz um muito afastado do outro, sendo que às vezes veio numa sequência e de repente colocou um irmão bem afastado, aí às vezes cresce uma linha para poder colocar o outro mais longe ainda. Então esses dados também são dados potenciais para a gente trazer uma compreensão melhor do genograma. Bacana, quer dizer que você qualifica, digamos assim, entre aspas, o erro no desenho, né? A falta de didática ali que a pessoa tem no desenho. Você não vai arrumar, não vai passar borracha, passar régua, nada disso. Você vai qualificar a forma original que a pessoa está colocando e construir com ela. Olha, que engraçado, está longe, está muito perto, está pequeno, está grande, o que pode ser isso? Justamente isso aí. A análise do desenho ela é bem específica nesse ponto, porém ela nos dá esse olhar que há algo ali que aquela pessoa ela sabe de forma inconsciente e nem sempre é consciente. E aí ela vai trazer isso à consciência, porque o que vai barrar a repetição é justamente a conscientização do que vem sendo repetido na família. Né? Então, isso a pessoa toma posse do que é a história de vida dela. E ela vai, a partir disso, inclusive, redefinindo posturas, relações, trazendo uma qualidade melhor, tentando compreender que, às vezes, quando há uma relação muito ruim dentro da família, essa qualidade dessa relação ela precisa ser compreendida por quais motivos chegou naqueles termos. E aí nós vamos ter, inclusive, vamos pensar, por exemplo, uma mãe que tem um relacionamento tóxico com uma filha. A filha, às vezes, acha que ela está predestinada a viver esse relacionamento tóxico, doentio, que a adoece. E à medida que a pessoa vai percebendo que aquela toxicidade não é dela, é da mãe, ela consegue sair fora dessa relação tóxica de uma forma eficaz, saudável, em que ela não vai se obrigar a sofrer o que é imposto pela mãe. Ela começa a avaliar e perceber que ela tem escolha. Que seria um pouco... Pode falar. Eu falo, porque é um ponto difícil, às vezes, de uma filha falar assim, nossa, eu tenho que dar uma afastada da minha mãe. Nossa cultura não permite muito isso. E, às vezes, a pessoa vai ter que afastar. Porque a proximidade demais, o emaranhamento,
se ele é tóxico, ele contamina o outro. Então, a pessoa precisa dar espaço para refrescar ali as ideias, para ter fluxo de outras ideias. Eu acho que é um pouco o que você falou no início, quando você fala criar, né, construir esse processo de diferenciação. Você fala assim, olha, a toxicidade é dela, não é minha, né? O que é meu, o que é do outro. Aí ela ganha esse espaço de afastamento sem se culpar, né? Justamente. E traz uma maturidade na avaliação da relação. Porque, às vezes, a pessoa está tão emaranhada que ela não consegue entender que aquela questão ali não é dela. Ela acha que é sempre dela e que ela deve e que ela tem que pagar o preço, sendo que o preço, né? Aí nós vamos estar falando de lealdades familiares, o preço nem sempre é o preço que ela tem que pagar. Ela não tem que pagar pelas questões que, às vezes, inclusive, vão ser de transtornos mentais mesmo, né? Quer dizer, ela vai ter que afastar um pouco para ela entender essa questão. É bem interessante como que você está falando que a ferramenta, né? A ferramenta do papel, do desenho, né? Onde você projeta mãe, filho, pai, avô, né? Neto, você vai projetando essas pessoas no papel e coloca a qualidade, como você falou no início, das relações, é mais próximo, é mais irritadiço, é mais distante, mais conflituoso, que você tem um retrato de, opa, eu não sabia que era assim, eu não sabia Sim. que esse traço se repetia com tanta gente, né? E tem horas que a pessoa fala assim, nossa, como que isso é repetido da minha família? Eu nunca percebi. Inclusive, terão questões, por exemplo, os segredos, a tendência é que as gerações posteriores repitam, inclusive, o segredo, só que de uma forma mais potente. Por quê? Porque lá na geração passada aconteceu algo que as pessoas entenderam que não poderia ser passado, e isso vem, às vezes, com uma força muito grande nas gerações posteriores. Né? E aí vem opa! Quer dizer que eu posso fazer diferente, né? Quer dizer que eu não tenho que repetir essa questão que é doentia, não é saudável. Exato, quer dizer, eu sou um elo que eu estou repetindo ou eu tenho algo a contribuir de uma outra forma, como se a pessoa se visse nessa cadeia, né? E fala assim, bom, eu posso criar algo aqui, né? Se eu recebo uma herança, eu posso introduzir algo novo nessa cadeia, vamos falar assim. E aí, com isso, vem a questão da individuação, né? Que a pessoa vai perceber que se ela é diferente demais da família, ela se sente culpada. E aí ela tenta aglutinar, sendo igual, e quando ela percebe que ela pode pensar assim, isso abre essa possibilidade com o genograma. Poxa, eu posso ser diferente mesmo assim ser da família. Porque o sentimento é de culpa. Né? Eu vou pegar um exemplo muito comum que a gente repete muito, né? Quando os pais ganharam menos dinheiro do que os filhos, quando os filhos passam a prosperar, eles têm a tendência de se sabotarem por sentimentos de culpa. E aí, né, isso até é uma questão também cultural, é como se não fosse permitido os filhos ganhar mais do que os pais em termos financeiros. E essa questão a gente vai perceber muito, porque, por exemplo, a geração dos jovens hoje, eles estão sendo muito empreendedores. Então, eles conseguem produzir dinheiro muito fácil. E eles vão e têm ideias diferentes e conversam com outras pessoas que têm ideias e vão, às vezes, prosperando um negócio, inclusive, que era da própria família, mas com uma nova roupagem que se abre para um crescimento, e às vezes até um crescimento desenfreado em torno de ganhar dinheiro, de ficar rico. Só que o filho ele começa a sabotar porque ele entende que ele está passando na frente dos pais. E ter abundância não significa traição. Só está dando uma sequência.
E essa permissão para ganhar dinheiro, muitas vezes, vai ter que ser dada pela própria pessoa, porque, às vezes, há punição das gerações anteriores. Já que meu filho está ganhando dinheiro, ele não precisa de mim para nada, até em termos de atenção, de amor, né? De assistência emocional. Isso. Né? Então, pode haver fogo cruzado aí de punição da geração anterior e da própria pessoa para a geração acima dela. Pensando um pouquinho, Marajane, agora na pós-pandemia, né? Você já chegou a aplicar o genograma nesse modelo online? Já. Como é que funciona? Super eficiente. E aí a gente faz da mesma forma, né? Ou geralmente eu faço uma entrevista antes para saber como que a pessoa prefere. E aí você pode, ou a pessoa desenha e te manda a foto, e aí a gente projeta a foto e vai conversar sobre o genograma ali, os dados, fazer a entrevista. É a mesma coisa. Não tem empecilho nenhum para aplicar de forma online. Bacana. Você pede ela para tirar uma foto e depois vocês olham a foto e vão conversando em cima do material. Isso, então. Justamente. Né? E quando a pessoa fala assim, não quero desenhar, eu gostaria que você desenhasse para mim, porque pode acontecer da pessoa ter uma resistência para colocar isso no papel. E aí eu faço ou no quadro, né? Ou eu faço na folha e vou mostrando para a pessoa medir, e vou fazendo as perguntas e ela vai me guiando com a história. Então, dá para fazer tanto no quadro como no papel. Agora, você costuma usar, digamos assim, o genograma para mais de uma sessão? Você volta nele, às vezes acontece um tempo, você conversa de outras coisas, você pode recuperar esse material e voltar? Como que funciona? Eu costumo dizer que o genograma é vivo. Ele é vivo. Então, toda vez que a gente voltar ao genograma, nós vamos perceber que tem uma atualização nos dados, né? Pessoas que entram, pessoas que saem, pessoas que nascem, pessoas que morrem, né? Pessoas que mudam o status ali de casado, separado. Então, nós sempre teremos atualizações e, inclusive, na qualidade das relações. Por isso que, ao desenhar o mapa, porque que é importante a gente saber os símbolos, porque eu posso voltar a qualquer tempo nesse genograma durante o processo terapêutico, né? Então, você vai fazer essa atualização, a pessoa, inclusive, ela vai perceber que ela tem novos dados para atualizar. A gente pode fazer a atualização nesse mesmo papel que foi feito, o primeiro genograma, né? É importante que eu gosto de entregar, porque eu entendo que o genograma é da pessoa. Então, quando é feito no consultório, que eu estou ali com a folha, eu gosto de entregar para a pessoa e peço para a pessoa, olha, guarda, porque isso aqui é um instrumento muito rico para a gente. E aí eu costumo, às vezes, xerocar para eu ficar com a cópia no consultório, né? Então, é importante, essas atualizações, elas são muito interessantes também, porque vai mostrando o movimento do crescimento familiar, né? Então, nós vamos, por exemplo, perceber, nesse ponto a família conseguiu progredir, mas nesse outro ponto regrediu, não houve movimento. Então, a gente vai fazendo essas comparações. Então, sempre que o genograma, né, que a gente for pegar no genograma, a gente vai perceber que ele realmente é vivo e tudo que a gente quer saber de dúvidas em relação a alguns nós que às vezes a gente tem dificuldades, basta a gente ir lá no genograma que a gente vai entender. Um exemplo, vamos imaginar que o jovem adolescente, né, está ali quase completando 18 anos e ele não sabe qual profissão que ele quer seguir. Quando a gente faz o genograma, ele pode encontrar resposta. Inclusive, eu estou confuso porque na minha família não tem um padrão. A gente gosta muito de padrões de repetição. E aí, às vezes, a pessoa fica
podada de escolher uma profissão muito diferente e ser excluída. E aí ela tenta, às vezes, repetir o que veio nas gerações anteriores. Então, a partir do momento que ela percebe que na família tem tais e tais profissões que podem ser repetidas, iguais, ou que são diferentes, ela pode fazer escolhas com uma posse melhor, com uma definição melhor. Então, é muito bacana quando a pessoa percebe que ela tem outros caminhos, ela pode trilhar o próprio caminho, né? Que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que tem uma família só de advogados, de repente ele vira e fala assim, eu não quero ser advogado, eu quero ser professor. Então, ele assume isso com mais propriedade, porque ele sabe que na família dele, tomar essa consciência também é legal, né? No caso das profissões, a gente chama o genograma de genoproficiograma. Então, é muito legal quando você traz só as profissões para o genograma, com o objetivo, inclusive, de fazer orientação profissional. Tem um resultado magnífico. Com esse foco, né? Olhar para as profissões, naturalmente, que lugar que a pessoa está na geração, qual é a função, qual é a ligação à qualidade afetiva, se você está identificado ou não com aquela pessoa, médico, quero repetir ou não, ou tem uma certa dificuldade na relação, e talvez uma aversão enquanto profissão, e por aí vai se desdobrando. A temática, no fundo, ela é muito variada, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar as questões da sexualidade, né, que aparecem na família, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades, né, da família em relação a esse tema. A gente pode fazer, igual eu falei, da profissão, a gente pode falar do dinheiro, né? Então, nós vamos pegar temáticas que, às vezes, podem ser muito diferenciadas, mas que dá para a pessoa uma resposta para aquela pergunta que ela estava se perguntando antes, né? Pode ser o segredo, né? Então, temáticas variadíssimas para trabalhar no genograma. É pano para manga, né? Eu estou pensando aqui, se você fizer um genograma, por exemplo, se você tem pai, mãe e 2 filhos, fazendo uma sessão de terapia de família, você pode fazer o genograma dos 4, você poderia fazer dos 4, e o grau de complexidade é maior, quando você falou que vai cruzar informações, né? Mas se é da mesma família, a gente pode fazer um só. Um só? Isso que eu ia te perguntar. Todo mundo junto. É muito bacana. Mas isso geraria, por exemplo, assim, diversidade no olhar, tipo assim, o filho primeiro fala, meu pai é muito duro, o segundo fala, não, ele já é mais brincalhão. Pode, claro que pode. Inclusive, a gente precisa entender que a lente que cada um olha para a família, ela é diferente. E, às vezes, o próprio pai, nesse exemplo aí que você falou, o próprio pai pode falar assim, nossa, nunca imaginei que meu filho me visse dessa forma. Né? E cada filho tem um pai diferente, sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe. Né? Por quê? Porque a qualidade da relação vai ser diferente. Então, quando a gente vai fazer essas conexões, é importante que a família esteja junta, justamente para a família ter noção quais que são ali as dificuldades, né? Igual eu falei, a questão do humanizar os defeitos, as dificuldades, e abrir também espaço para a pessoa enxergar essa qualidade ou esse defeito que eu tenho, eu posso melhorar nisso, melhorar naquilo. Né? Então, quando é de família, a gente faz junto mesmo. Nossa, deve dar assim, uma quantidade de informação para muita sessão sequente. É muito rico, né? Muito rico. Tem informações assim que realmente, inclusive, mexe muito com esse sentimento de pertencimento, né? Às vezes a pessoa, imagina assim, diante de um segredo, por exemplo, né? Vamos imaginar que a mãe morreu no parto. E, às vezes, já tinha filhos e o último filho sente uma culpa e não sabe por quê.
esse clareamento da situação, de como foi a morte da mãe durante o parto, pode desmistificar várias situações da culpa dessa pessoa, desse membro familiar. Então, assim, a história, ela vem para nos curar, para nos levar para um lugar aí de conhecimento e para que a gente possa construir esse nosso jeito de ser de uma forma mais ponderada, mais baseada também na nossa realidade e compartilhada com a família. Com certeza. Até porque essas situações de morte, você não vai ficar falando, normalmente não se fala delas todo dia, né, de forma didática dentro de casa, né? E nossa se cultura... pergunta, exato, né? Há uma tendência a evitar, porque incomoda, né? Vem mexendo na saudade de novo, né? No espaço do consultório, você está tratando como você usou a palavra, acho que correta, daquele dado, né? Então, vamos falar daquilo, o filho pergunta, alguém fala, olha, morreu nessa situação, foi, né? Bem legal. Como que muda, né? Você consegue conter o dado, né? Sim, e assim, trazer essa possibilidade de desfazer esses nós, né? Porque são nós que, às vezes, eles ganham uma força por causa da visão de cada um e afasta, às vezes, os membros familiares, sendo que, dependendo da situação, era para os laços serem próximos e por uma distorção afastou. Então, essa clareza, né, assim, essas conversas, né, eu falo que a montagem de um genograma é a possibilidade dos membros estarem de cara com a história da família. Bonito isso. Cada um vai se colocando, se vendo e vendo o lugar do outro. Sim, né? É muito bonito, né? Tá, joia, querido. Quero te agradecer muito esse nosso bate-papo e vamos estar com você daqui uma semana e pouca, quase 10 dias, mais ou menos. Um prazer estar aqui. Falar desse tema, para mim, realmente é um tema muito apaixonante. Gosto Obrigada, muito. querido. De nada. Te agradeço a sua atenção, tá bom? Às ordens. Estamos aí. Um beijo. Beijo. Tchau.